casa do Senhor, buscando louvar, agradecer esse Deus maravilhoso, um dia que nós comemoramos a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Por ele ter ressuscitado, hoje nós podemos celebrar assim, um privilégio, que alegria, e com esse sentimento de alegria que nós vamos estar dando início, orando. Então eu convido a igreja a estar fechando os olhos, os irmãos estar se colocando em espírito de oração, para que nós possamos clamar ao nosso Deus pelo perdão dos nossos pecados, que possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, ó Pai, te bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ó Pai, se renovam sobre nós a cada manhã, ó Pai. Nós somos felizes, nós somos contentes, alegres com o Senhor, ó Pai. Sonda, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, vê como estamos, como chegamos, ó Pai, na tua casa, Deus. Mesmo, ó Pai, diante de tantas bênçãos, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com vários pedidos, ó Deus. E entre eles, ó Pai, está que o Senhor use de misericórdia com cada um de nós, ó Deus, perdoando as nossas falhas, transgressões diante do Senhor, ó Pai. O Senhor sabe que muitas vezes nós buscamos ficar retos, permanecer firmes com o Senhor, mas nós erramos, falhamos e pecamos diante do Senhor. Pai, usa de misericórdia com cada um de nós, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, para que nessa noite nós possamos adentrar os teus atos, ó Pai, mais altos do que a neve, ó Deus, e assim celebrar, ó Pai, a comunhão com o Senhor, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, então também todos os atos deste culto, ó Pai, nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor nos conduza, ó Pai, que o mover do teu Santo Espírito, ó Deus, edifique a tua igreja, ó Pai, e que ninguém, Pai, saia daqui como entrou, mas se transformados com o poder da tua santa palavra, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, o nosso coração também, muitas vezes aflito, se encontra, Pai, diante do Senhor, ó Pai, por vários motivos, ó Pai, às vezes por doenças, às vezes por dificuldades financeiras, ó Deus, às vezes por tribulações, ó Pai, que o trabalho coloca, às vezes a família, ó Deus, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós recorremos ao Senhor nesta noite, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa acalmar o nosso coração, ó Pai, que o Senhor possa trazer conforto, ó Pai, que vem do Senhor, ó Pai, possa trazer a paz que excede todo conhecimento, Deus, e que assim, ó Pai, nós possamos esquecer de tudo aquilo que vem nos atrapalhar nesta noite, e assim nós possamos prestar um culto ao Senhor com interesse de nosso coração. Deus Santo, Deus querido, fique conosco, Deus, mais uma vez, ministre aos nossos corações pelo poder do teu Santo Espírito, Deus. Esta, ó Pai, é a nossa oração, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar a fé, vamos cantar o hino ao Senhor, hino 19, irmãos. Exaltar esse rei tão grandioso. Será
noite, igreja. Deus abençoe, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu te convido a abrir em Salmo 126, Salmo de número 126, os primeiros versículos. Uma noite cheia da presença e da bênção do Senhor. Os propósitos do Senhor sobre cada um de nós, restaurar o nosso coração, trazer de volta a alegria. Davi, ele ora ao Senhor e diz: restaura, Senhor, a alegria da tua salvação no meu coração. Às vezes a gente passa por tantas lutas, tantos desafios, tantas dificuldades, que a gente acaba se esquecendo que nós temos o maior tesouro precioso, da presença do Senhor na nossa vida, o perdão, a graça. E o Salmo 126 vai dizer que isso nos faz tão bem a ponto de que as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a enxergar a bênção de Deus na nossa vida. Salmo 126, a partir do primeiro versículo, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos ler juntos esse terceiro versículo? Vamos juntos bem forte? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Sabe qual é o meu grande anseio para essa cidade, para a cidade de Brasília? É quando essa cidade começar a olhar para nós e começar a falar no final do versículo 2. E quando isso começar a acontecer, nós começarmos a falar o versículo 3. Porque às vezes a gente passa por grandes lutas e a gente se esquece do versículo 3. Se esquece que Deus nos abençoa grandemente em todo o tempo. Mas quando as pessoas começam a olhar para nós e começam a ver Deus, isso faz com que nós venhamos a nos lembrar como nós somos na imagem do Senhor. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Não porque nós somos corajosos, é porque o Senhor nos amou de tal maneira. Então eu desejo de todo o meu coração ver a cidade de Brasília, olhar para essa igreja. E quando eu estou falando para essa igreja, eu não estou falando para esse prédio. Eu estou falando para nós, para você, para mim, para cada um de nós. Quando o povo de Brasília olhar para nós e falar assim: olha, esse povo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí o versículo 3 vai sair mais forte. Vamos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E talvez você no seu coração possa estar pensando assim: pastor, mas eu não quero estar alegre, eu quero ser alegre. Mas entenda que estar alegre faz parte do ser alegre. Porque estar alegre é o alegre em movimento. Porque não adianta eu ser alegre e eu não compartilhar essa alegria com mais ninguém. Por isso que o povo lá fora vê essas grandes coisas lá na vida do povo de Deus. Porque nós não estamos aqui, nós não vamos ficar aqui, nós vamos lá para fora, nós vamos ser luz entre as nações, nós vamos ser bênção no meio das trevas, nós vamos levar o bom perfume de Cristo no meio desse mau cheiro do pecado. Nós vamos mostrar a diferença que o Senhor faz num coração quebrantado e contrito, que o Senhor diz que Ele não despreza. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. O Walter já fez essa oração, mas nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo perdão, o perdão que Ele concede a cada um de nós. Nada nessa noite, em nome de Jesus, vai atrapalhar o nosso culto a Deus. Amém? Nada. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. O Senhor sabe quando caímos, porque é o Senhor quem nos levanta e não nos deixa prostrados, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, porque é o Senhor quem firma os nossos pés na rocha. É o Senhor quem firma os nossos passos em Cristo Jesus. O Senhor está pronto, ó Deus, a perdoar. O Senhor está pronto a confrontar-nos nos nossos pecados.
E o Senhor está pronto, Senhor Deus, a nos santificar, nos lavando, ó Deus, e nos purificando no sangue de Cristo Jesus. E o Senhor está pronto, ó Deus, a fazer essa luz do Senhor brilhar na nossa vida. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o perdão do Senhor está sobre nós. E a tua palavra diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Ti porque o Senhor está em nós. Nós estamos em Ti, Senhor, porque o Senhor deixou a sua glória e se fez um de nós. Nós estamos em Ti, Senhor, porque o Senhor morreu no nosso lugar e pagou o preço, o alto preço pelos nossos pecados. Nós estamos em Ti, Senhor, porque no Senhor nós temos um prazer, e o nosso prazer não está mais no pecado, não está mais na carne. Senhor, em nome de Jesus, o nosso prazer está no Senhor, ó Deus. Nós estamos em Ti, porque o Senhor faz morada em nós e nos torna um com o Pai, porque o Senhor é um conosco. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós estamos aqui essa noite para render glórias e louvores ao Teu santo nome. Só o Senhor é digno de louvor, adoração, só o Senhor é merecedor de toda a honra e glória que nós temos a dar ao Senhor. Então nessa noite, Senhor, tira toda e qualquer barreira em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, não permitir que o mal venha tocar a Tua igreja, que nada venha nos distrair desse propósito de nós oferecermos de todo o nosso coração esse culto a Ti. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de assentar à mesa e de partir o pão e de tomar o cálice da Tua salvação no meio do Teu povo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar nos colocando de pé, nossa cristã, com o Senhor. E esse primeiro louvor fala exatamente isso. Jesus deixou sua glória, veio a essa terra para se entregar para cada um de nós. Ele deixou sua glória, sua majestade e se fez como cordeiro. E era um cordeiro santo, puro, sem mancha, que se entregou no nosso lugar naquela cruz. Amém? Amém. Majestade pra
que nesta noite possamos estar nos lembrando com o nosso coração agradecido. Amém, irmãos? Amém. Seja dada toda ele. Amém? Amém.
agradecer, ó Pai, porque só o Senhor é digno, Pai. Como diz essa canção, Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude com a nossa adoração, com o nosso louvor, ó Deus, porque sabemos que somos falhos, Senhor. Sabemos que não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor, na tua imensa misericórdia, nos amou e se entregou por nós, ó Pai. Nesta noite, Deus, que é tão festiva para nós, ó Pai, poder participar da tua ceia, Deus, poder ceiar com o Senhor, ó Deus. Que o nosso coração, Deus, esteja, Pai, constrangido diante do Senhor, Deus. E que o Senhor venha, Pai, estar perdoando aqueles nossos pecados, ó Deus, que estamos cometendo, ó Deus, que tenham caído diante do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja nos limpando, ó Deus, nos lavando, Pai, com o teu sangue, Deus. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, ó Pai, e fica conosco nessa noite, Pai. Ajude, Pai, com o nosso culto, Pai, que possamos estar inteiramente na tua presença, Senhor. É assim que eu oro e agradeço o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ele pode se sentar. Vamos chamar aqui o pastor para o serviço. Quero fazer um convite muito especial para a igreja, que possamos estar participando às quintas-feiras do estudo bíblico e aos domingos pela manhã da escola dominical também, que a gente possa estar juntos nessa jornada, nessa caminhada de edificação, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida através de nós. E eu queria nesse momento te convidar a segurar firme na mão da pessoa que está ao seu lado. Quero orar por você, pela sua família, por nós, para que Deus possa abençoar grandemente a nossa igreja, abençoar a sua casa, seu coração, cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque nós somos o teu povo chamado pelo teu nome, povo, ó Deus, que está na tua presença, de coração aberto, quebrantado, com um espírito, ó Deus, pronto a receber a tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor vem tratando o nosso coração, o Senhor vem, ó Deus, tocando a nossa vida, e nós te louvamos ao Senhor pelas canções que cantamos, orações, ó Deus, do nosso coração ao Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa realizar a sua obra dentro de nós, através de nós, alcançando a nossa casa, a nossa família, nosso cônjuge, os nossos filhos, netos, bisnetos. Que o Senhor possa, ó Deus, levar a tua aliança de geração em geração através do nosso lar. Possa, ó Deus, com o selo do teu Santo Espírito, ó Deus, nos selar e nos dar, ó Deus, a perseverança e a confiança no Senhor para viver dia após dia em santidade, amor e temor ao Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos purifica, é o Senhor que perdoa os nossos pecados, é o Senhor que fortalece a nossa fé, é o Senhor quem abre os nossos ouvidos para te ouvir e os nossos olhos para te ver, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, ó Pai, fazer a tua vontade, os teus planos que jamais são frustrados possam acontecer, ó Deus, e o Senhor receba toda a nossa gratidão e louvor, ó Deus. Louvado seja o Senhor no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos chamar aqui à frente as crianças, professores, pedirmos. Vou chamar aqui à frente também os aniversariantes. Elias, Dilene, o Anderson, que está com o perdão do mês passado, e que a frente está orando. Nosso irmão Galvão também, no dia de semana, né, que se passou. Então, que a gente esteja orando por eles, né? O irmão Galvão, a Edilene, o Elias, o Anderson. O seu mês foi muito passado. A gente vai estar orando. E eu peço que no ouvir, nós temos essa oração ao nosso Deus, Jesus. Pai querido, louvado e glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, primeiramente pedimos perdão pelas nossas faltas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor
que o Senhor venha inclinar seus ouvidos às nossas petições. Ó Pai Santo, em nome de Jesus eu peço por essas crianças, ó Deus, que o Senhor prepare seus intelectos, ó Pai, seus coraçõezinhos, ó Deus, para receber a palavra, para ser trazida, Senhor, e que o Senhor possa afirmar os seus passos, ó Deus, no seu caminho, Senhor. Que nada venha fazer com que elas se desviem, ó Pai. Ó Pai Santo, que o Senhor abençoe também os professores, ó Deus, e também, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os aniversariantes, ó Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde de todo mal, renovando a cada dia a esperança deles, ó Deus, dando-lhes saúde, ó Pai, e que eles possam estar cada vez mais firmes no teu caminho. Que o Senhor mais uma vez os guarde de todo mal e que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos, debaixo da sua poderosa mão e sua poderosa graça. Abençoa, Senhor, o pastor, para nos trazer a palavra e que possamos sair daqui, ó Deus, em nome de Jesus, edificados e fortalecidos no teu caminho. Com mais uma vez, perdão os nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos, eu convido a abrir a palavra, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Nós faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa-nos com a tua palavra.
Traz ao nosso coração, ó Deus, o entendimento, o discernimento e o temor, para que essa palavra, ó Deus, ela faça parte da nossa vida, ela esteja gravada no nosso coração, ela seja lembrada na nossa mente pela presença e poder do Teu Espírito Santo, e ela seja aplicada nas nossas ações, tornando-nos, Senhor Deus, cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, tornando-nos, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Amém. Tem lugares que Deus nos leva que nós não compreendemos. Há situações que nós passamos que nós não compreendemos. Há coisas que estão diante dos nossos olhos que não faz sentido para nós. Se nós olharmos para essa cena, pensarmos nessa cena, o que seria um vale de ossos secos, se não um grande buraco, com tantos ossos que você não consegue discernir que tipo de osso é cada um. Um lugar onde a lembrança não faz mais parte, o discernimento não está presente. Ali tem quantos ossos de quantas pessoas que estão ali. Ali a nossa mente, aquele lugar, ele entra em parafuso, porque naquele momento nós nos deparamos com a nossa fragilidade, porque naquele buraco jaz homens fortes, valentes, inteligentes, poderosos, há homens fracos, medrosos, ali já as pessoas sérias, idôneas, ali há criminosos, no fim todos ali estão iguais, uma pilha de ossos secos. Nessa visão não há esperança, nessa visão não há solução. Ali é aonde o nosso olhar alcança, até onde nós vemos. E é nesse lugar que Deus nos leva, e é com esse propósito que Ele nos leva. Olha que interessante que o texto vai nos mostrar. É Deus quem nos leva a esses lugares. Muitas vezes nós chegamos em lugares e não entendemos por que estamos lá. Mas nós não podemos deixar de crer na soberania de Deus, no cuidado de Deus conosco. O texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. E perceba, olha só a presença santa da Trindade de Deus, do poder de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele o leva pelo Espírito do Senhor, e Ele o deixa no meio, não na beirada, não do lado, mas no meio de um vale que estava cheio de ossos. Mas eu quero chamar sua atenção para esse texto, porque ele nos leva e nos deixa nesse lugar, mas o texto não diz que ele vai embora. Não deixa que ele vai embora. Quando o Espírito leva Jesus ao deserto, o texto diz que o Espírito leva Jesus ao deserto, mas não diz que o Espírito vai embora. Quando Jesus esteve naquela cruz, o texto não diz que Deus o deixou naquela cruz. Diz que o nosso pecado fez com que Jesus se sentisse só, mas Jesus ainda conseguiu dirigir a sua oração ao próprio Deus, mesmo dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que tinha um Deus que estava ouvindo. Mesmo quando ele não estava sentindo a sua presença, Jesus tinha certeza de que ele estava lá. Nós passamos por muitas situações que às vezes a nossa alma, o nosso coração não está sentindo a presença de Deus. Parece que nós nos sentimos como um vale de ossos secos. Parece que nós não conseguimos orar, parece que nós não conseguimos ler a Bíblia, parece que nós não conseguimos nos lembrar de um texto bíblico, parece que nós queremos abrir um buraco e se enfiar dentro dele, mas isso não significa que Deus não esteja lá. Deus está presente. A palavra do Senhor diz que nada nos separa do seu amor. Nada. E aí é uma lista: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, quer poder, quer altura, quer profundidade, qualquer outra criatura não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém.
esse homem de Deus foi levado ao meio de um vale de ossos secos e foi desafiado por Deus a viver uma vida pela fé. E uma vida pela fé é uma vida que vive além do que os olhos podem ver. Ela enxerga ela enxerga com o coração aquilo que os olhos não veem. Ela tem a certeza de que ali há algo, porque Deus diz que há, mesmo que eu ainda não enxergue. E é isso que o profeta do Senhor vai ver, é isso que ele vai ser desafiado. E quando eu vejo essa palavra de Deus ao profeta, eu me lembro do Verbo que se fez carne e fez a mesma fala para um homem de Deus que estava caído. Veja bem o que diz o texto, versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O que ele respondeu? Vamos ler juntos? Respondi: isso me faz lembrar de Pedro, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas. Pedro era um vale de ossos secos. Pedro chorou amargamente por negar Jesus 3 vezes. Pedro estava em ruínas, tinha pele, tinha musculatura, tinha tendões, mas era um amontoado de ossos secos andando para lá e para cá. E Jesus foi lá buscar. E Jesus viu além dos ossos secos de Pedro. E quando Deus, Ele trata o nosso coração, Ele começa a tratar de dentro para fora. E Ele começa a nos chamar, nos provocar a ter fé. A fé é o combustível. A fé é aquela fagulha que vai fazer com que o nosso coração venha arder novamente. Em amor, em temor a Deus, em certeza. Nos faz brilhar novamente, faz os nossos olhos brilharem, o nosso rosto brilhar. E quanto mais nós somos provocados por Deus a ter fé, mais brilho há, mais brilho há. E há um caminho que Deus nos leva, porque para chegar ao versículo 3, precisou haver o versículo 2 que diz: me fez andar. Eu fico imaginando essa visão, que não deve ter sido nada muito bonito, porque ele não andou porque quis. Primeiro, ele não estava lá porque quis. Segundo, ele não andou lá, ele não andou à volta porque quis. O texto é muito claro, ele diz: ele fez andar. Porque nós sim tememos, nós sim queremos o paraíso. Nós fomos criados para isso e não há problema com isso. Eu quero que você entenda que Deus não espera nada além daquilo que nós podemos oferecer. Mas nós precisamos esperar muito mais de Deus. Ele sabe que somos pó. A minha pergunta é: nós sabemos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso? Porque às vezes a gente inverte a chave. Às vezes a gente acha que nós temos que ser o Todo-Poderoso para Deus. Nós temos que nos parecer perfeitos diante de Deus. Mas Ele diz, a palavra, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E esse profeta, ele se depara com a estrutura da igreja. Porque se você percebeu, aqueles vales de ossos secos é o povo de Deus. Quando se sente longe de Deus. Mas, de novo, Deus não está longe do seu povo. Deus pode reavivar essa igreja. Ele pode reavivar a igreja dele, espalhada por toda essa terra. Ele é capaz de fazer isso. Ele quer fazer isso. Então Ele fará isso. Amém, igreja? Nada para impedir. Ele vai fazer isso em nós. Ele vai nos levar e nos colocar em situações que a nossa fé, ela vai se desenvolver. Ela vai nos levar a crescer. Ela vai nos levar a experimentar coisas que nós ainda não experimentamos. Se vocês perceberem o que está acontecendo nesse texto, o profeta está tendo uma breve visão da visão que Davi teve.
Quando Davi, orando ao Senhor, ele disse: Senhor, de modo assombroso o Senhor me formaste no interior da minha mãe. O profeta vê os ossos encontrando seus próprios ossos. No meio de tanta mistura, Deus organizando o caos. A visão do profeta, eu quero que você entenda que Deus está nos levando a entender todo o universo, toda a criação. A ciência ela tem pesquisado para entender passos, partículas de toda essa grandeza que Deus criou. Mas a palavra de Deus está nos levando a entender essa grandeza de uma maneira ainda mais profunda, aos olhos do Senhor. Por quê? Porque quando Gênesis começa, a palavra do Senhor começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, diante daquilo tudo, Deus começa a organizar: haja luz, houve luz, fez-se dia, fez-se a noite. Então Deus vai organizando o caos, e aqui está um caos, um amontoado de ossos, todo misturado. E Deus vai organizando cada um no seu lugar. Como aqui? Aqui nós somos um amontoado de pessoas, que Deus vai colocando cada um dentro do corpo de Cristo. Uns vão ser mão, outros vão ser pé, outros vão ser joelho. E assim nós vamos sendo colocados e usados por Deus, abençoados pelo Senhor. Ele vai nos formando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos dando robustez, Ele vai nos dando propósito. O Espírito dele vai nos dando propósito. Então Ele leva o profeta e faz esse profeta andar ao redor dos ossos, mas se lembrem, ele está no meio dos ossos. A visão não é ele do alto vendo os ossos, mas ele é no meio dos ossos, andando por eles, porque a palavra do Senhor é muito clara. Nós somos colocados no meio. Nós não somos um povo à parte. Nós estamos no mundo e não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós vivemos no meio do mundo. Há um tempo, houve um movimento que ele, por curto, não durou tanto tempo, mas ele tinha uma seguinte filosofia: nós vamos nos ajudar. Então, eles lançavam um caderninho, divulgações, era assim: a gente só contrata crente. Então, você queria uma mão de obra, você abria aquele caderninho, tinha uma lista de profissionais de diversas áreas, todos crentes, todos cristãos, membros de igreja, de várias denominações, e você procurava ali. Por quê? Porque eles são gente boa, eles são pessoas de confiança, você vai ter um bom serviço, você vai ajudar o irmão, porque é assim que nós vivemos, um ajudando o outro. Mas depois de um tempo, esse movimento ele foi diminuindo. A primeiro momento, meus irmãos, pareceu muito bom, realmente pareceu muito bom. Mas depois, aquilo que era bom aos nossos olhos foi caindo e foi surgindo aquilo que não era bom aos olhos de Deus. Porque nós não fomos chamados para fazer tendas no alto do monte e ficar ali. Nós fomos chamados a descer para o vale, porque é lá no vale que tem gente aflita. Então nós somos chamados a fazer negócios com pessoas de fora, para que nós possamos mostrar para ele que nós somos diferentes, que nós temos algo a lhes oferecer, porque eles não têm a nos oferecer. E aí voltou-se novamente aos que são cristãos a fazerem negócios com quem não é, porque começou a parar de ir no cabeleireiro, no barbeiro, começou a parar de ir. Por quê? Porque agora a gente só faz entre nós. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Porque quando nós vivemos assim, nós perdemos o propósito. A chama se apaga. E quando a chama se apaga, os nossos olhos e os nossos ossos secam. Nós paramos de ver com os olhos de Deus.
e nos mover com a vontade de Deus. Então o profeta ele está andando no meio dos ossos secos, e ele chega à conclusão, e é por isso que nós temos que andar lá fora, gente. Porque olha só o que diz o texto no versículo 2: eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam o quê? Nós precisamos andar no meio desse povo e entender que as atitudes deles não vão se parecer com a nossa, porque os ossos deles estão sequíssimos, não estão só secos. Osso sequíssimo significa que há muito tempo ele está secando, há muito tempo ele está sem vida. E às vezes a gente espera a atitude das pessoas lá fora como se fosse a atitude de Deus. Mas o problema não é esse. O problema é quando nós justificamos as nossas atitudes aqui dentro, a partir das atitudes deles lá fora. Aí esse é o grande problema. O grande problema é quando a gente começa a achar que tem que chegar numa média, que dá para a gente baixar o nível, mas o nosso nível é Cristo, e o nível Cristo está lá no alto. O nosso nível é saber a outra face. O nosso nível é andar uma milha a mais. O nosso nível é ter 2 túnicas e dar uma. O nosso nível é lavar o pé desse povo sem esperar um muito obrigado. O nosso nível é ir até as últimas consequências por amor desse povo. Esse é o nosso nível. E não olhar e falar assim: esse povo, a gente faz por eles e eles nem agradecem, mas eles não são, os ossos são sequíssimos, ali não tem sombra, expectativa nenhuma de vida. Ali, gente, quando os ossos estão sequíssimos, estão todos empilhados, você já não tem nem lembrança mais. Nós não estamos falando daquilo que nós fazemos, uma sepultura, uma foto, para a gente se lembrar de quem está lá na sepultura. Não, nós estamos falando do empilhado de ossos, que você não sabe mais nem que osso liga no outro, mas Deus sabe. E eu fico imaginando essa visão que Deus é capaz de fazer através de nós quando nós obedecemos. Vocês perceberam a cena aqui, meus irmãos? Deus não mandou os ossos, Deus não falou com os mortos. Ele podia ter feito, ele podia ter aparecido, ou ele poderia ter falado com o profeta, falado: profeta, veja quem sou eu, ossos, e tudo acontecer. Mas Deus não trabalha nos mortos, Deus trabalha nos vivos, para que através dos vivos os mortos sejam alcançados. Você já prestou atenção nisso? Deus trabalhou através de Jesus, Deus trabalhou através dos profetas, e Deus continua trabalhando através de nós, igreja. Deus está trabalhando através da sua vida para alcançar as pessoas que estão à sua volta, pessoas difíceis, pessoas que estão sequíssimas, sem forma. Não parece mais pessoas, porque o vale de ossos secos, gente, não parece mais de pessoas. Não parece. Eu creio que o profeta olhava para aquele vale de ossos secos, ele não conseguiria nem imaginar se a pessoa lá loira, morena, alta, baixa, não tinha cheiro de gente, não tinha forma de gente, era só uma pilha de ossos. Porque é assim que a humanidade está. E a gente precisa andar no meio desse povo para perceber que esse povo está sequíssimo. 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 Precisamos do Senhor. Precisam de Jesus. E a solução, o remédio, a vacina, o milagre está aqui dentro.
está em você, está em mim. Nós somos esses. E não vai ser, na maioria das vezes, não vai dar vontade, gente. Não vai dar vontade. Não vai dar vontade. Eu me lembro de um tempo que eu fui visitar uma pessoa. A pessoa estava muito doente, muito doente. Eu estive visitando a pessoa. E a hora que eu entrei na casa da pessoa, a vontade, eu confesso para vocês, era voltar para casa. Um cheiro forte, um cheiro difícil, o estômago para segurar. Eu olhei e falei: Senhor, eu tenho que ir. O Senhor mandou, eu vou. Mas segura aí, segura tudo no seu lugar, porque o cheiro é muito forte. Tem hora que a gente não quer. Tem hora que está bom do jeito que está, mas o Senhor vai nos levar. Ele vai nos levar. Ele vai colocar a gente lá. Ele vai fazer a gente andar em volta. E eu creio que Ele vai abrir os nossos olhos para a gente olhar para essas pessoas e amar essas pessoas. Ele vai fazer a gente ver coisas, mas para isso nós vamos ter que obedecer. Nós vamos ter que ouvir e obedecer, porque o texto diz assim: Filho do homem, versículo 3, acaso poderão reviver estes ossos? Responde: Senhor Deus, Tu sabes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Jesus é chamado Filho do Homem. E por que esse texto está tratando assim o profeta? Porque essa ponte que está ligando-nos a Deus novamente. Porque Deus só fala com os seus filhos. Deus só fala com aquele que está vivo. E a Bíblia diz que nós estamos vivos, porque um dia nós estivemos mortos, mas hoje, em nome de Jesus, nós estamos vivos. Amém? Amém. Você percebeu que, sem combinar, a liturgia toda hoje fala sobre o quê? Está falando sobre o quê? Perdão, sobre restauração, sobre o Senhor levantar o abatido, sobre o Senhor restaurar o nosso coração, santificar a nossa vida. É Jesus que nos ligou a Deus, por isso que Ele se dirige a nós, por isso que Ele faz perguntas misteriosas a nós, porque Ele quer nos levar a conhecê-lo mais e mais. E o texto diz: Filho do homem, e eu respondo: o Senhor o sabe, e Deus vai revelar agora a sua vontade, mas Ele vai revelar a sua vontade a mim, que Ele quer fazer através de mim, e nós precisamos estar preparados. Porque muitas vezes nós queremos saber sobre nós, mas são poucas vezes que nós queremos que aconteça através de nós. Nós desejamos muito mais que seja feito em nós do que através de nós. É meia bênção, e Deus não dá meia bênção, Deus dá a bênção inteira. Então o texto vai dizer assim, versículo 4: profetiza. Ou seja, fala no meu nome, repete o que eu vou te dizer. Então, para eu repetir o que Deus vai dizer, eu tenho que ouvir com muita atenção, porque só vai funcionar se eu repetir exatamente o que Deus está dizendo. Duas coisas eu preciso aprender com isso. Deus diz assim, primeiro, para que eu me sinta seguro, e segundo, para que o que Ele quer aconteça. Para que eu me sinta seguro, para que eu não me frustre, para que eu não diga algo que não vai acontecer. Então eu tenho que estar atento ao que Deus está dizendo, para eu não falar o que Deus não está falando. Essa é a grande confusão. Às vezes a gente fala algo que Deus não falou, e aí as coisas não acontecem e a gente se frustra. Às vezes a gente faz coisas que Deus não mandou, aí a gente faz, não acontecem, e a gente se frustra. Às vezes a gente espera coisas que Deus não mandou esperar, aí a gente não recebe, a gente se frustra. Por isso que Deus deu um bom par de ouvidos, para a gente captar bastante aquilo que o Senhor tem a dizer. Perceba uma coisa: havia um homem à margem da sociedade.
que todos os dias era colocado no chão, à beira de uma estrada de terra, comendo poeira de quem passava. Cego de nascença, mas com um bom par de ouvidos, a vida desse homem foi transformada. Ele ouviu que Jesus estava passando, e ao ouvir Jesus passando, ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Um bom par de ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Ele fala profundamente a cada um de nós. Então ele diz: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Perceba, agora a profecia desse profeta, ela ganha vida em dois movimentos. Deus se movimenta de duas maneiras. Primeira maneira, Deus coloca compaixão no coração desse profeta. Segunda maneira, Deus coloca coragem no coração desse profeta. Compaixão, ele andou pelos vales, pelo vale de ossos secos e viu que esses ossos estavam sequíssimos. Compaixão, porque quando ele fala ossos secos, ele já sabe que eles estão sequíssimos. E segundo, coragem. Ele está falando com ossos sequíssimos, mas ele está falando no nome do Senhor. Coragem é o que faltou ao exército inteiro de Israel diante de um homem, mas coragem é o que estava dentro de um jovenzinho diante de um gigante. Homens fortes, guerreiros, bem preparados, bem equipados, com medo. Um garoto com uma funda, com coragem. A diferença é que o que protegia os homens estava do lado de fora. Era a armadura, eram as espadas, os escudos. O que protegia o menino estava do lado de dentro. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Agora o profeta tem coragem de falar com nós. O texto diz, versículo 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eu lhe farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aqui Deus revelou, porque a coragem que Deus dá, Ele dá à medida que nós suportamos para dar o próximo passo. Deus, é interessante como Deus trata. A gente, quando vai viajar, o que a gente faz? A gente enche o tanque do carro para parar poucas vezes, não é isso? Com Deus é diferente. Ele enche o tanque nosso o suficiente para chegar no próximo posto, para que nós possamos, nessas paradas, a gente possa desfrutar cada lugar que nós somos levados. Quando a gente faz uma viagem inteira, a gente só pensa do ponto A ao ponto B. Quando Deus conduz a nossa viagem, Ele nos leva a desfrutar cada trecho desse caminho. Por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Por isso que a Bíblia diz que a cada dia nós temos que deixar o próprio mal. Por isso que a Bíblia diz: dia a dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A nossa vida espiritual é uma jornada com Deus. Nós não estamos saindo da terra para o céu. Não é do ponto alto. Nós estamos sendo moldados por Deus ao longo de toda uma jornada. Então o profeta, ele recebe este alimento para tudo aquilo que ele vai fazer naquele momento, naquela situação, para aquele propósito específico de Deus. É assim que a gente vai viver. É assim que nós vamos amadurecer como crianças. Hoje a gente lê uma Bíblia de capa a capa naturalmente, mas vocês conseguem se lembrar de quando vocês leram a primeira palavra e ficavam assim: beia, ceia, cara. A gente passou por isso
ele faz com maior naturalidade, porque faz parte do amadurecimento. A nossa fé, ela é tratada e amadurecida da mesma forma. Deus está pronto a nos levar. E uma coisa eu falo para vocês de todo o meu coração: eu creio que eu verei essa cidade confessando o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio. E eu sei que essa igreja está aqui, no meio do Vale dos Sossegos, e ela precisa dar esse passo. Porque saber que os ossos estão sequíssimos, Deus já nos levou a andar no meio dessa cidade. Amém? Amém. A gente sabe. Agora, a nossa compaixão a se dirigir a essa cidade, na autoridade no nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, de dizer: Vale dos Sossegos, olha o que diz o texto: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. De ter a certeza de que a palavra que nós estamos pregando vai mudar vidas, de ter a certeza de que a palavra que está saindo da nossa boca não é nossa, é de Deus. Isso é um privilégio também. Um privilégio. E é um privilégio que Deus selou na nossa vida. Deus colocou cada um de vocês, cada um de nós, aonde nós estamos, com um propósito de trazer transformação nessas vidas. E Ele está tratando o nosso coração. Ele levou esse profeta a esse vale de ossos secos para primeiro tratar o coração dele, para tratar através dele agora o coração da igreja. E aí diz o texto aquilo que nós precisamos fazer hoje. O versículo 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Então aqui duas coisas também acontecem. Primeiro, entendimento de que não é uma opção, é uma ordem. E segundo, de que o poder de Deus vai atuar. E nós fomos convidados a fazer parte disso. Então profetizei segundo me for ordenado. Olha, gente, o que está acontecendo. Enquanto eu profetizava. Vocês já imaginaram? Enquanto essa igreja estiver caminhando no meio dessa cidade, Deus pode nos dar a visão da transformação. Gente, eu fico imaginando, porque quando eu falo, como eu estou te dizendo para vocês, eu estou falando de todo coração mesmo. Talvez você olhe para a cozinha e fale assim: ah, pastor, mas a cozinha sempre foi assim. Mas eu olho para a palavra e vejo que uma cidade difícil, dura, historicamente dura, pessoas ruins. Gente, se vocês soubessem o que os ninivitas faziam com a cidade, com as pessoas das cidades que eles invadiam, vocês entenderiam o ódio que tinha no coração de Jonas. Jonas não foi no sentido contrário porque ele não amava pessoas. Ele amava pessoas. Ele era filho de profeta. Ele era profeta. É que Jonas tinha ódio porque esses homens faziam maldades terríveis há longo tempo. E eu fico imaginando, gente, se Deus fez com uma cidade de Nínive o que Ele fez, e diz a palavra que todos se converteram, todos, uma cidade inteira. Vocês já imaginaram uma cidade inteira numa pregação ruim de um profeta sem vontade nenhuma, sem prazer nenhum? O que Deus pode fazer com uma igreja quebrantada e entregue nas mãos dele? Porque esse é o chamado. Nós não somos chamados a ser donos, nós somos chamados a sermos obedientes. E Deus vai fazer com a gente o que está fazendo com Ezequiel. Ele tirou a gente de onde nós estávamos para colocar onde nós estamos. E o texto diz que nós vamos falar na autoridade do nome dele. Agora, sabedoria nós teremos se nós repetirmos exatamente o que ele disse. Na nossa palavra não há poder, mas a palavra de Deus na nossa boca, ela tem poder. Porque ela não é nossa, ela é de Deus. E Deus vai fazer com a gente o que está fazendo com Ezequiel. Ele tirou a gente de onde nós estávamos para colocar onde nós estamos.
E a palavra de Deus não volta vazia. Nós somos profetas, porta-vozes do Senhor. Por isso que nós vamos à cidade, nós vamos aonde nós estivermos, com quem nós estivermos falando, nós vamos olhar nos olhos e dizer: assim diz o Senhor a seu respeito. Mas não uma profetada como hoje as pessoas costumam. Nós não somos adivinhos gospel. Nós vamos anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos dizer para essa pessoa: Jesus ama você, apesar dos seus pecados. Apesar de você não ter nada de bom, Ele te ama. E Ele quer você junto dele. E se Ele perguntar: prova, como você sabe disso? Você diz: Ele fez a mesma coisa comigo. E a prova de que Ele te ama é porque eu estou aqui. Ele me trouxe. O profeta não queria estar no vale de ossos secos, mas ele estava. Nós muitas vezes não vamos querer estar em algum lugar, mas nós estaremos, porque é a vontade de Deus e é para a glória de Deus. E o texto vai dizer que quando o profeta abre a boca, as coisas acontecem, porque Deus se move através do profeta. E o texto diz assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Aqui mais uma lição para nós, porque se vocês perceberem, tudo o que está acontecendo com eles está abençoando o profeta. O profeta foi avisado do que aconteceria. Estava acontecendo com eles. Os ossos que estavam espalhados eram deles. Os ossos que estavam sequíssimos eram deles. Mas quem está vendo o milagre é o profeta. Gente, quando a gente abre a boca para pregar Jesus, a palavra do Senhor está penetrando no coração deles. Mas quem está vendo a transformação de uma vida somos nós. Quem está vendo um morto ressuscitar somos nós. Eles estão sendo abençoados, nós também. Por que Deus trabalha assim? Porque nós precisamos dar o próximo passo. Chegamos no poço, o tanque esvaziou, é hora de encher o tanque. O profeta viu parte da profecia acontecer. Ele disse que ele faria tudo isso e que ele poria o Espírito, mas ele dividiu em duas partes. Ele restaurou o corpo, agora ele quer dar vida ao corpo. Isso nós precisamos aprender, porque às vezes nós pregamos a palavra, nós recebemos pessoas novas na igreja, novos convertidos, e a gente pensa que eles vão chegar aqui prontos, mas Deus vai trabalhar por etapas. Primeiro, o que Deus fez? Trabalhou os ossos. Agora já não são mais ossos secos. São corpos prontos, mas ainda sem espírito. Olha a grande evolução de um punhado amontoado de ossos secos para um corpo pronto, com tecido, pele, carne. Certamente sangue correndo, coração bombeando. Faltava alguma coisa. E o profeta de novo vai ser usado. O que Deus está trabalhando aqui no Antigo Testamento, que Ele trabalhou no Novo, e o que Ele está fazendo na vida do profeta, que Ele faz na nossa em Cristo Jesus? É o discipulado, é o ir de fazer discípulos, é o ande com eles, mostre a eles, faça diferença na vida deles. Então o profeta, de novo, vai ter que ser um instrumento de interferência de Deus naquela situação. E o texto vai dizer, versículo 9: então ele me disse, veja, ele fala com o profeta para falar através do profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Mas perceba, a palavra Espírito aí é uma palavra em minúsculo.
agora está restaurando a humanidade no coração deles. Esses espíritos que vêm dos quatro ventos são a humanidade daquele povo que foi espalhada. Porque é o que? É o povo endurecido, o povo que secou. E ele está juntando esse povo na presença dele de novo. Ele está ensinando esse povo a amar. Ele está ensinando esse povo a respirar, a caminhar, a estar junto. E é assim que vai acontecendo. De novo, gente, mais uma etapa. As pessoas, elas vão se firmando, mas até elas conseguirem andar com as próprias pernas, tem um trajeto. E a gente precisa entender que esse trajeto requer tempo e esforço. E Deus quer que nós sejamos esse combustível a essas pessoas que precisam de ajuda. Então ele fala, olha só o texto, versículo 10: profetizei como ele me ordenara. Novamente, gente, ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eu quero que você preste atenção nessa última parte, a parte mais importante do texto, porque até aqui nós fizemos com Deus, mas daqui para frente só Deus pode fazer. Presta atenção. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vamos ler o versículo 14 juntos? Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O profeta falou, os ossos se ajuntaram. O profeta falou, o Espírito veio. E agora os corpos ganharam vida e se tornaram pessoas. Agora o profeta falou o que Deus fará. E Deus fará. Só Ele. Se vocês perceberem, nós conseguimos pregar aos ouvidos. E esse é o nosso papel. Pregar aos ouvidos. Quem vai pegar a palavra e levar ao coração ao próprio Deus? Mas Ele quer que essa palavra chegue aos ouvidos através de nós, de você e de mim. Ele vai levar até o coração, mas Ele quer nos usar para que essa palavra chegue aos ouvidos. Nada disso aqui precisaria do homem, mas Ele quis. Nada precisa de nós, mas Ele quer, porque Ele quer nos dar o privilégio de ver ossos secos se tornarem filhos e filhas de Deus. Não somente homens e mulheres, mas filhos e filhas de Deus. Por isso que na terceira parte o profeta ainda fala, mas ele não fala e acontece. Ele fala do que acontecerá. Essa é a nossa obrigação. Nós estamos com a parte mais fácil. E Deus diz: a parte mais difícil eu vou estar, mas vocês vão estar juntos para ver isso acontecer. Quando ele levou o profeta ao vale de ossos secos, os corpos estavam a céu aberto. Mas quando o profeta está diante da igreja, ele diz que Deus vai abrir as sepulturas. Ele vai abrir as sepulturas. Ele vai fazer com que esses ossos saiam de dentro. Ele vai dar vida àquilo que estava morto.
E nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque é isso que Ele faz conosco. Ele nos dá vida. Ele enche o nosso coração de alegria. Ele nos ama. Então, quero encerrar com essa promessa de Deus à igreja, porque esse texto eu acho maravilhoso, porque ele começa falando daquilo que estava perdido, e ele termina fazendo uma promessa à igreja, daquilo que ele vai fazer através da igreja, com tudo aquilo que estava perdido, dentro e fora. Então o texto diz: porém vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, o fiz, diz o Senhor. Eu estou doido para ver isso acontecer. Eu espero que você também. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui maravilhados diante do Senhor, da Tua palavra. Desejosos, ó Deus, de ver esse grande mover do Senhor no vale dos nossos círculos, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor quer nos usar. Usa-nos, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus, para sermos bênçãos, Senhor. Faça essa obra desde já, Senhor, como o Senhor levou o profeta e já ministrou o seu coração, e através do seu coração o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Que o Senhor comece, ó Deus, através de nós, comece em nós, através de nós, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da experiência do Senhor, ó Deus, que nós possamos ver os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares sendo reconstituídos pelo Senhor. Que o Senhor possa juntar os seus ossos, que o Senhor possa formar o seu corpo, que o Senhor possa dar propósito à sua vida, que o Senhor possa soprar no seu Senhor, e que o Senhor possa trazer vida e abundância em Cristo Jesus, e que nós possamos ter uma grande celebração aqui na tua casa, celebração da vida e não da morte, Senhor, celebração de louvores ao Senhor, de glórias ao teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe para celebrarmos a ceia do Senhor com alegria, gosto de vida e não de morte, gosto de vitória e não de derrota, porque o Senhor venceu a morte, pagou pelos nossos pecados, para que no Senhor tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então receba, Senhor Deus, toda a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você está em paz com Deus, se você está em comunhão com Ele, que você possa celebrar a ceia do Senhor. Se você sente que há algo ainda dentro de você que te impede de participar da ceia do Senhor, se você entregou sua vida a Cristo, confesse o seu pecado, não deixe para depois. Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz, o véu foi rasgado, para que não precise mais de um cerimonial, para que você possa, na presença dele, pedir perdão e receber a restauração de Cristo Jesus. Se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso. Não participe hoje, mas não deixe para depois. Venha estudar a palavra para que você possa entender o que é, para depois você fazer com consciência, para você não trazer juízo para si, mas para você desfrutar da alegria da salvação em Cristo Jesus. Então a palavra diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E semelhante modo diz que ele toma o cálice, e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. E toda vez que comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos ao mundo a morte de Cristo, até que Ele volte. E Ele vai voltar. Amém, Deus? Ele vai voltar e vai voltar logo. Eu convido o Léo e o Val para vir à frente. E enquanto isso, eu convido você a se colocar em oração. Peça: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perdoe, Senhor, o meu pecado, para que eu possa celebrar a ceia do Senhor com a alegria da tua salvação. Faça como Davi: o Senhor restaura a alegria da tua salvação. Ore ao Senhor.
graças a Deus por tudo que o Senhor fez com cada um de nós. Deus, Deus, bom, maravilhoso. Sabemos, ó Pai, que na mesa do Senhor há um lugar para nós e para muitos aqui que ainda não te confessaram o Senhor como Senhor e Salvador. Edifica a tua igreja. Traga os nossos irmãos que estão desanimados. Ó Deus, nós sabemos que para o Senhor tudo é possível. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio e te louvamos pela tua graça todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Receba o pão e o cálice, participe da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos distribuem, eu queria te convidar a cantar um cântico. Aí no seu lugar mesmo, de Mateus 14. E agradece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstraram.
Mas não cantar somente quando a gente quiser cantar. Mas não parar de cantar, porque o nosso coração vai estar tão transbordante que, meus irmãos, minhas irmãs, não vai faltar motivo para adorar a Deus. Não vai ter lágrima, não vai ter dor. Não vai ter saudade. Nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Santo assim. Senhor nosso Deus, nós devemos orar no seu nome, Deus. Obrigado, Pai, por esse grande, imenso amor, o qual nós conseguimos compreender. Senhor, deu o seu único Filho, para que nós pudéssemos nos aliançar, para que as nossas falhas e transgressões pudessem ser perdoadas. Se humilhou, se fez homem, se fez servo, se fez criatura, sofreu na mão dos homens, foi moído pelas nossas transgressões, e para que agora, nesse momento, nós pudéssemos ter paz, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Obrigado, Pai, por todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque aquele sangue que foi derramado, ele nos alcança, ele nos lava, nos purifica de todo pecado, ele nos dá perdão sobre as nossas falhas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é de fazer parte de um povo que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor coloca no nosso coração como fazer mais com o Senhor, como nós podemos alcançar o Senhor de forma mais perfeita, mais reta, Deus. O Senhor nos mova cada dia mais, Deus, para que um pouco daquele preço que foi pago ali na cruz do Calvário, nós possamos, ó Deus, retribuir de alguma forma, simples, singela, que nós nunca vamos compreender, nós nunca vamos poder pagar tudo isso. O Santo, Deus querido, fortalece-nos, Deus, que o Senhor nos disponha cada dia mais a estreitar a comunhão com o Senhor, para que assim cada dia mais nós possamos estar mais retos diante do Senhor, nós possamos cada dia mais estar tendo uma comunhão estreita com o Senhor, para que cada dia mais agrade o teu coração, participar da tua ceia, o privilégio, e quando o Senhor voltar e nos levar, nós possamos ter essa grande alegria imensa, qual nós não conseguimos nem sequer expressar, de estar ceando com o Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor vai dispor a igreja, e que cada dia mais nós possamos fazer mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, nos veio, assim nós oramos. Em nome do Santo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos, e essa semana que começou tão bem hoje, né? Ela seja uma bênção. E agora, Igreja de Cristo Jesus, e de em paz,
com o coração cheio das promessas do Senhor. E que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador, o amor eterno do nosso soberano Pai, e a unção, o poder do Deus Santo Espírito possa fazer, Senhor Deus, possa nos levar a viver todas essas bênçãos do Senhor e sermos bênçãos do Senhor aqui e aos confins da terra, hoje e todos os dias da nossa vida.